Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Júlia e esse aqui é o meu canal Jesus e Júlia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito, se inscreva e já deixe o seu like, tá bom? O tema deste vídeo é permaneça e dê frutos. Quero ler com vocês o versículo-chave desse vídeo, que se encontra lá no livro de João, no capítulo 15 e no versículo do 1 ao 8, tá bom? Vou ler para vocês, que diz assim: a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Amém? Fica até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, tá bom? Gente, quando a gente lê de primeira, assim, quando a gente lê a primeira vez essa passagem, é meio complexo de entender, né? Se você ler de primeira vez, você não vai entender. Você precisa ler, reler, e assim vai. Porque é uma passagem, assim, que tem um significado, só que quando a gente olha assim de primeira e lê, a gente não vai entender. Então a gente tem que dar mais uma estudada a fundo nessa passagem, que é isso que eu vou fazer com vocês, tá bom? Gente, pra vocês entenderem, eu vou começar explicando o seguinte. Aqui a gente tem a videira, os ramos e o agricultor, tá? E eu vou falar pra vocês quais são essas três coisas. Quem são, na verdade, essas três coisas, tá? Vocês vão pensar, por exemplo, numa árvore. O tronco de uma árvore é Jesus, sabe? O tronco da árvore é Jesus, tá bom? Os ramos, tipo, os ramos que saem da árvore, somos nós, certo? E o agricultor, aquele que cuida dessa planta, dessa árvore, é Deus. Pensa assim, tá? Então, nessa historinha, a gente tem Deus, Jesus e nós, tá bom? Por que Jesus disse que ele era a videira, que ele era o tronco? Por que ele disse que ele era a videira verdadeira? Gente, porque tem um grande significado simbólico essa videira verdadeira. Lá no Antigo Testamento, o Senhor usou essa videira para representar o povo de Israel, ou seja, o povo de Deus antigamente. Tanto que tem algumas passagens que falam que o povo de Israel, tá escrito a videira, né? Que se referia ao povo de Israel, que era o povo escolhido de Deus. E por que Jesus falou que ele era a videira verdadeira? Porque os discípulos iriam entender e iriam lembrar do Antigo Testamento. Eles iriam pensar, no Antigo Testamento, quem era a videira era o povo de Deus, o povo de Israel, né? Os escolhidos do Senhor. E Jesus se referiu a si mesmo como a videira. Diferentemente de Israel, o povo de Israel, ele pecou muito, ele falhou e ele foi castigado, né, pela sua falta de fruto, né? O povo de Israel pecou muito no Antigo Testamento. E, diferente do povo de Israel, Jesus, ele se referiu como a videira verdadeira. Por quê? Porque ele veio aqui na terra, ele desceu, ele cumpriu a sua missão, ele cumpriu o que Deus mandou ele fazer aqui na terra e ele gerou frutos, beleza? Só para vocês
entenderem um pouquinho. Então vocês já espero que estejam pegando mais ou menos o que eu quero falar com vocês. Mas, Júlia, o que significa essa passagem? O que essa passagem tem a nos ensinar e o que ela realmente significa? Eu vi um negócio, o seguinte, que pra você entender o que um texto tá falando, eu não sei se vale sempre, né? Mas nesse caso valeu. Pra você entender o que realmente um texto tá falando, seja ele da Bíblia ou não, você vai ler ele e você vai ver as palavras que mais se repetem nesse texto. E a palavra que mais se repete nessa passagem é permanecer. Permaneça, permanecerão, essa é a palavra que mais se repete nesse texto. Esse texto aqui, né, o capítulo 15, que fala sobre a videira e os ramos, tem 17 versículos, gente. E a palavra permanecer aparece 12 vezes, ou seja, quase uma palavra por versículo, ou seja, aparece muito a palavra permanecer, tá? Então é assim. Júlia, mas o foco dessa passagem, o significado dessa passagem não fala sobre dar frutos? Você pode até pensar que sim, mas na verdade não. O foco principal dessa passagem é sobre permanecer. Não é sobre frutos, mas sim sobre permanecer. Porque aqui no versículo 4, diz assim, no versículo 4 e no versículo 5, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Gente, é só vocês pensarem o seguinte, por exemplo, um fruto, né, uma fruta, sei lá, não pode surgir, brotar do nada, né? Pra ter um fruto, pra gerar um fruto, pra nascer um fruto, ele tem que estar conectado com a videira. E aqui o que Jesus está falando para nós, né? Que ele é a videira, nós somos os ramos e nós temos que gerar frutos. Mas nós só geramos frutos se nós permanecermos na videira. Ou seja, se nós permanecermos em Jesus. A gente só gera frutos se nós permanecermos na videira. Antes de você querer gerar frutos, você tem que permanecer em Jesus. Você tem que permanecer na videira verdadeira, que é Jesus, tá bom? Então o foco principal dessa passagem não fala sobre frutos, sobre gerar frutos, mas sim sobre permanecer. Permanecer em Jesus para depois dar frutos. Amém? Espero que estejam entendendo. E agora sim, depois de permanecer, que vai falar sobre os frutos, sobre gerar frutos. Aqui nessa passagem diz que somente quem está em Cristo Jesus, quem está em Jesus, pode gerar frutos. Ou seja, se produzimos frutos, se você está produzindo fruto na sua vida, se eu estou produzindo fruto na minha vida, nós estamos permanecendo em Jesus. Estamos permanecendo na videira verdadeira. E estou aqui para te fazer uma pergunta. Que frutos você está produzindo no reino de Deus? Porque aqui ele separa, né? Jesus fala dos frutos, porque aqui no versículo fala, né? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda. Ou seja, aqui ele classifica, tanto que no versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Na verdade, não, gente, falei errado. Na verdade, é tipo assim, você é o ramo, certo? Você é o ramo lá da videira. Só que você pode gerar frutos e você pode não gerar frutos. Não é no caso de você gerar frutos bons ou frutos ruins, mas sim sobre gerar ou não gerar frutos, sobre você ser frutífero ou infrutífero. Porque a gente só pode gerar frutos se a gente tiver na videira, entendeu? É isso que eu falei antes pra vocês, que um fruto ele não vai brotar do nada. Ele tem que estar na videira pra poder gerar fruto. Então a gente só vai gerar fruto, a gente só vai ter fruto se a gente tiver em Jesus. Se a gente não tiver em Jesus, nós não vamos gerar frutos, entenderam? E no versículo 5, gente, diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Gente, esse versículo fala tanto da responsabilidade humana quanto da soberania de Deus, porque aqui fala
se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Ou seja, depende de nós. É nós que escolhemos permanecer todos os dias em Jesus ou não. É uma decisão, é uma escolha diária. É você que escolhe se você vai permanecer firme no Senhor ou não. Então é uma responsabilidade nossa, certo? O Senhor não tem nada a ver com isso. Você que escolhe se você quer permanecer em Jesus ou se você não quer permanecer em Jesus, tá bom? Então é a primeira responsabilidade humana, nós, e depois o Senhor, depois a soberania de Deus. Porque depois que ele fala isso, ele fala: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aqui o Senhor está nos dizendo que sem ele na nossa vida nós não somos nada, nós não podemos fazer coisa alguma, né? Então aqui demonstra a soberania de Deus nas nossas vidas. Júlia, mas que frutos são esses, né? Gente, os frutos que a gente produz, né? Os frutos bons que a gente produz ao longo da nossa caminhada, na nossa vida cristã. O que é esses frutos? Gente, produzir frutos é você crescer espiritualmente. É você crescer no seu relacionamento com Deus, é você ter um relacionamento com Deus. É a evangelização, é você falar de Jesus para alguém. É você obedecer ao Senhor, sabe? Implica tudo isso, vários fatores bons, né? Então gerar frutos é isso, é simplesmente você crescer no reino de Deus, você dar frutos, sabe? Assim como Jesus veio na terra, ele deu frutos, né? Ele fez discípulos, né? Ele fez com que pessoas crescem nele, né? E automaticamente em Deus. Então é isso, é esse o nosso dever, né? Gerar frutos bons. Só que a gente já falou de Jesus, né? A gente já falou de nós, né? Sobre nós sermos os ramos, e já falamos de Jesus ser a videira. Mas não podemos deixar o último e não tão menos importante, que é o agricultor. No versículo 1 ele vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruta. Gente, o que é podar? Podar é limpar. Então Deus, ele tem um papel de agricultor da nossa vida. É ele que vê a videira e ele corta. Ele vai lá e ele corta aquele ramo que não tá dando fruto. E quem tá dando fruto, ele poda, ele limpa para que dê mais fruta ainda, entendeu? Vocês pegaram essa parte? Deus, ele é o nosso agricultor. Então, na nossa vida, eu tava vendo um vídeo bem legal que diz assim, uma pregação na verdade, né? Que quando nós pedimos para sermos usados por Deus ou para sermos abençoados por Deus, não importa, algum desses dois motivos, o Senhor, ele nos poda. Então, se você tá passando por algum momento difícil, por alguma fase difícil na sua vida, é Deus te podando. Ele tá tirando o que não serve mais na sua vida. Ele tá mudando alguma coisa na sua vida. Ele tá fazendo algo novo na sua vida. Então, se você pediu para ser usado por Deus, se você pediu para ser abençoado por Deus, é Deus te podando. Então, não reclame pelo processo que você está passando. O Senhor, ele está simplesmente te podando. Então, aquela pessoa, sabe, que não faz nada no reino de Deus, sabe, que não fala de Jesus, que simplesmente diz que é cristão, mas, sabe, não demonstra isso, que diz que vai na igreja, mas tá com o pé no mundo ao mesmo tempo, que diz que vai na igreja, mas vai só por obrigação, enfim, é aquele ramo que não tá dando fruto. E o Senhor vai lá e corta. Gente, isso é muito forte. Olha o que o Senhor nos diz, que todo ramo que não dá fruto, o Senhor corta, sabe, não serve mais para aquela videira, mas todo ramo que dá fruto, o Senhor vai lá, ele poda, ele cuida. Então é isso que ele faz conosco todos os dias. Então permita ser podado por Deus, porque é a melhor coisa que existe. Pode ser ruim, o Senhor pode ir lá, até mesmo no seu ramo, em você mesmo, cortar alguns raminhos que não estejam mais fazendo efeito, pode tirar algumas coisas da sua vida, pode mudar algumas coisas na sua vida, mas é Deus simplesmente te podando. Se você estiver passando por um processo difícil na sua vida, saiba que é Deus te podando, né? Porque se Deus não tivesse te podando, se ele não tivesse cuidando de você, né, limpando, né, no caso assim da passagem, né, que podar é limpar, você poderia se preocupar. Mas se você tá passando alguma coisa difícil, se Deus tá te provando, se Deus tá te testando, isso é bom, sinal que você está gerando frutos e ele quer que você dê mais fruto ainda. Então permita ser podado pelo Senhor. Muito lindo, né, gente? Essa passagem tem vários ensinamentos, muitos ensinamentos a gente pode pegar, mas o meu foco principal era esse, né, sobre permanecer e gerar frutos. O que a gente pode aprender com essa passagem, né? A videira e os ramos, que a gente precisa ter um relacionamento com Deus
para que assim a gente permaneça em Jesus. Se a gente permanecer em Jesus, a gente vai gerar frutos. Se a gente gerar frutos, a gente vai gerar frutos bons. Se a gente gerar frutos bons, nós vamos depender do Senhor. Então vocês veem como uma coisa leva a outra, como se você tiver um relacionamento com Deus, você pode, gerar frutos, você pode, crescer em um relacionamento com Ele, você pode ter um crescimento espiritual. Então olha o quão importante é permanecermos em Jesus. E o tema deste vídeo é permaneça e dê frutos. O Senhor quer que você permaneça nele todos os dias e dê frutos para o seu reino, tá bom? Amém? Posso fazer uma oração por você? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada por mais uma vez estar na tua presença, Pai, por mais este vídeo, por essa pessoa que está me assistindo, Senhor. Hoje falamos sobre a passagem da videira e dos ramos, Senhor. Nos ajuda a permanecer firme, Pai, na videira que é o Senhor Jesus. Nos ajuda a permanecer firme nele todos os dias. Não permita, Pai, que nós sejamos, Pai, ramos que não dê frutos, Pai, para que o Senhor corte, mas sim que possamos gerar frutos bons, Pai, na videira, que possamos, Senhor, gerar frutos, Pai, que acrescentem, Pai, no seu reino. E nos poda, Senhor, nos poda todos os dias, a cada dia mais. Tira da nossa vida tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Faz um milagre na nossa vida, Pai. Nos ajuda, Pai, a suportar o processo, Pai, que é de ser podado pelo Senhor. Fica com cada um de nós, Senhor, e nos ajuda a permanecer em Ti, a depender de Ti, a confiar em Ti todos os dias e ter um relacionamento contigo, no nome de Jesus. Amém, que Deus te abençoe muito, muito, muito. Espero que tenha gostado deste vídeo, espero que Deus tenha falado do seu coração. E já não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar, comentar aqui e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe muito, muito, muito.